Bom dia! 2 de maio, já estamos preparadíssimas aqui para o quê? Para a nossa live espiritual e também sobre outros temas. Nesse não é só espiritual, claro que não, nós vamos falar sobre inteligência emocional, trazendo dentro do contexto da espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre o que? Identidade. Bom dia, Giovana, que saudade de ti, mulher, bom dia! Bom dia, bom dia! Olá, bom dia, Carlinha. Hoje nós vamos falar sobre o que? Identidade. Eu vou fixar o tema aqui, já trabalhando aqui, falar para vocês. Deixa eu fazer um comentário aqui. Identidade, deixa eu publicar e já fixar esse comentário. Olha só, bom dia, amada. Identidade. Hoje nós falaremos sobre identidade. Estava dizendo para o pessoal que nós não vamos falar só sobre espiritualidade, não é? Nós vamos alinhar espiritualidade com a nossa inteligência emocional, famosa inteligência emocional. Bom dia, Zeisa, bom dia, Eliane. Gente, quanta gente linda aqui, ó. Minhas coaches todas entrando aqui, olha só que bacana. Mona Lisa, bom dia, Mona Lisa, bom dia. Humberto, bom dia, bom dia. Olha só, gente, que dia maravilhoso, dia 2 de maio, nós vamos falar sobre algo importantíssimo, importantíssimo. Convida pessoas para estar aqui, porque hoje nós falaremos sobre identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Olha só, identidade é importantíssimo. Ontem nós falamos sobre amizades perigosas, a live ficou gravada até a noitinha, só que já saiu do ar e dessa forma essa live também, tá? Essa live não ficará gravada. Então participe, pega caneta e papel para que nós possamos já colher os frutos dessa live. Um bom dia, um dia abençoado. Tamires, o mês de maio maravilhoso, o mês de Maria, não é? Mês dedicado à Virgem Maria, para quem é apaixonado pela Virgem Maria como eu, né, que nós honramos a nossa Mãe de Deus, mas hoje nós vamos falar sobre identidade. Maria foi uma mulher que soube trabalhar sua identidade. Nós falaremos um dia específico sobre os nomes de Maria, sugestão inclusive da nossa querida Carlinha, mas nós faremos mais adiante. Hoje nós falaremos sobre identidade. Deixa eu colocar aqui, vamos mandar esse convite, gente, vamos mandar esse convite para mais pessoas? Manda aí no seu aviãozinho, chama pessoas para estar aqui conosco. Vamos lá, tô mandando aqui, gente. Manda para outras pessoas, avisa lá que já começou. Avisa que já começou. Nós já estamos aqui, ó, tô mandando pro pessoal. Manda você também. Olha lá, vamos mandar, vamos convidar o pessoal para estar aqui conosco, não é? Vanessa, bom dia, bom dia. Gente, hoje eu vou trazer algo muito importante para vocês. Bom dia, Gislaine, bom dia! Olha só, hoje eu vou trazer algo muito importante que é algo que eu trabalho muito dentro do processo de coach. Quem é meu coach sabe disso, mas é sempre bom relembrar, é sempre bom você reforçar isso. Porque ao longo da nossa vida, o que nós fazemos? Nós vamos nos esquecendo, principalmente das coisas boas. Gente, se tem algo por isso que eu falo para vocês que eu vou trazer espiritualidade, tá? Junto com a inteligência emocional. Se há algo que o inimigo é expert, é nos fazer esquecer as coisas boas da vida, não é? Ele só quer lembrar o tempo todo das coisas ruins, não é? Então, olha só, nós temos que todo o tempo estar lembrando de quem nós somos. Quem sou eu? Quem é você? Você saberia dizer? Quem foi meu coach, quem é meu coach que está aqui já sabe disso, né? Anne, bom dia. Olha só, quem é meu coach sabe o que eu estou falando. Eu estou falando hoje sobre a nossa identidade. E eu quero trazer para vocês um pequeno desenho para mostrar para vocês o que é essa identidade. Olha só. Então nós vamos trabalhar, nós falamos da pirâmide do indivíduo. O que é essa pirâmide aqui, ó? Fiz um desenho maravilhoso. Fiz um desenho maravilhoso para você, gente. Olha só. Bom dia, Luciano. Tudo bem, querido? Olha só. Essa pirâmide é chamada pirâmide do indivíduo. Onde o quê? Logo abaixo está a nossa identidade, depois a nossa capacidade e nosso merecimento. Aqui é quem eu sou,
aquilo que eu faço e aquilo que eu mereço. Então, abaixo da pirâmide, gravem bem esse desenho: identidade, capacidade e merecimento. I de identidade, C de capacidade e M de merecimento. Olha só. A gente vai convidando pessoas para estar aqui. Tira print, né? Me marca no teu Instagram que depois eu quero repostar, tá bom? Olha só. Quando eu tô falando da base da pirâmide, eu tô falando daquilo que sustenta a minha vida, certo? Compreenderam? Então, quando eu falo da base da pirâmide, eu tô falando daquilo que dá o suporte. Vou mostrar de novo para vocês, olha só. Abaixo está o quê? A parte mais larga, a parte que dá suporte. É como uma casa. Uma casa eu tenho que construir, eu não tenho que fazer uma base muito boa, muito reforçada, porque senão tudo aquilo vai ruir. Não adianta janelas lindas, não adianta uma decoração maravilhosa numa casa que não tem base sólida. Então eu quero trazer para vocês o quê? Essa identidade. Nisso, o que é essa identidade? A identidade quer dizer aquilo que Deus te criou para ser. Bom dia, amigo. A sua verdadeira identidade. Nisso, mas eu sei quem eu sou. Será? Será verdadeiramente que você sabe quem você é? Será verdadeiramente que você se conhece o suficiente para poder falar, eu tenho essa base sólida e eu escolho exatamente ser quem eu nasci para ser? Porque, gente, o que eu percebo hoje, infelizmente, no mundo... Bom dia, Jussi! O que eu percebo são pessoas que não sabem quem são e por isso elas ficam fazendo e às vezes até sem direção. Pessoas que estão completamente desestruturadas, desequilibradas, que escolheram o trabalho errado. Gente, é um número de pessoas que está na profissão equivocada em razão daquilo que elas pensam que elas são. Então, pessoas que não se conhecem, que estão fazendo um trabalho que não gosta, desempenhando uma função que não gosta, que fizeram suas escolhas de acordo com aquilo que elas achavam que era. Eu gosto muito de Aristóteles, que dizia para o filho dele, na Ética a Nicômaco, é um livro, né, um tratado, ele escreveu para o seu filho Nicômaco, ele dizia assim: não vá dormir sem responder pelo menos a 3 perguntas. Quem sou eu? Quem eu quero me tornar? E o que eu vou fazer para me tornar essa pessoa? Então, quem sou eu? Tudo começa por essa pergunta, quem eu sou, ou seja, a minha identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu vou fazendo ao longo da minha vida escolhas equivocadas. Eu vou escolhendo errado. Por quê? Porque eu escolho com base naquilo que eu acho que eu sou. Olha que loucura. Vocês entenderam? Ao longo da nossa vida, nós podemos fazer escolhas equivocadas porque nós achamos que nós sabemos quem nós somos. Porém, a nossa real identidade, ela tem que ser buscada, tem que ser trabalhada, ela tem que ser identificada. A partir da minha identidade, quando eu sei exatamente quem eu sou, qual é o propósito da minha vida, qual é a minha missão nesse mundo, eu começo a fazer as escolhas corretas. Por isso é tão importante você saber o que? A sua identidade. E nós falaremos disso hoje, dessa base da pirâmide do indivíduo, dessa base que precisa estar fortalecida, estar arraigada, estar forjada. E muitas vezes, para nós descobrirmos a nossa identidade, nós temos que trabalhar grandes feridas na nossa alma, no nosso corpo, nas nossas emoções. Nice, como você descobriu quem você é? Eu fiz um longo processo e ainda tem muita coisa que eu estou descobrindo. Mas até 2018, eu não sabia quem eu era. E como diz o mineiro, vamos trazer aqui uma coisa do mineiro, eu não sabia do covim, do cotô, pocovô, sabe? Não sabia de onde eu vim, não sabia onde eu estava e não sabia para onde eu iria e não sabia quem eu era. Nada, não sabia, gente. Eu fiz escolhas muito equivocadas em razão daquilo que eu achei que eu era. Então é tão importante você conhecer a tua identidade, saber a tua identidade. E eu quero começar a falar para você da sua identidade de filho de Deus. Já começa por aí. E eu trouxe aqui
para vocês, separei aqui, ó, no meu Maczinho, não é? Para facilitar, em vez de trazer a Bíblia aqui, eu trouxe para vocês 3 passagens, pelo menos, que cita a tua identidade de filho de Deus. Olha só. Gênesis. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa é a primeira passagem que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gente, se eu perguntar para você hoje, quem você é? Se você tiver ousadia, não é? Você vai colocar aí, eu sou, e coloca um adjetivo para você. Então, por exemplo, eu sou linda. Coloca ali. Coloca aí no chat, eu quero que você coloque, escreva ali, eu sou. Quem você é? Coloca, eu sou. Coloca algum adjetivo para você, alguma característica, porque nós estamos falando da tua identidade. Então a tua identidade é quem você é, não aquilo que você acha que é. Bom dia, Maria! Mais tarde nós vamos tomar um cafezão, eu e Maria. Olha só. Então, quem eu sou? Coloca aí. Se você não sabe quem você é ainda, bota aí, gente. Segundo versículo que eu quero trazer para vocês. Olha só. Antes de formar, esse aqui eu amo. Esse versículo eu amo, amo, amo. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Olha ali, já estou gostando da participação do pessoal. Luciano, eu sou corajoso, show. Zeisa, Carla, eu sou abençoada. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tá faltando gente aí colocar o eu sou. Bom dia, Maria, linda. Olha só. Gente, vão colocando ali, vou colocando, tá? Vamos ali. Eu sou destemida, né? Nós temos que colocar e tomar posse disso. Maria tá dizendo, eu sou uma filha muito amada. Olha só, eu tenho que tomar posse disso. Por quê? Porque aqui em Jeremias está escrito que antes de formar no ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu. Gente, vocês podem imaginar isso? Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já designou. A Anice vai ser isso. A Maria vai ser isso. A Zeisa vai ser isso. O Luciano vai ser isso. E cada um de vocês que estão aqui, você será assim. Ele já colocou a sua identidade. Deus já colocou em você a tua identidade de filhos de Deus. E como Deus só faz o que é perfeito, bom e agradável, Ele colocou uma identidade perfeita. A Carlinha, sou menina dos olhos de Deus e forte. Isso mesmo, Carla. Gente, por que eu estou insistindo para vocês colocarem? Colocam aí. Coloca, lembra da pirâmide do indivíduo. Você está formando a tua identidade. Está forjando a sua identidade. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele já nos escolheu antes. Eu fico imaginando Deus falando, né? Fazendo assim, bom, a Anice vai ser assim. Ela vai ter um cabelinho escuro, mas depois ela vai pintar de ruivo, né? A Anice vai ter os olhos castanhos. A Anice vai ter um sorriso amplo, porque é o que eu gosto muito, meu sorriso. A Anice vai ter o nariz igual ao do pai dela. A Anice vai ter um bocão, a Anice vai ter uma pele clarinha igual ao do pai dela, e não igual à mãe, que era morena. Então Deus me formando, antes de eu já estar no ventre da minha mãe, antes de me formar no ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido. E ela vai ter essas características físicas, mas a Anice vai ter características também emocionais. A Anice também vai ter características e vai ter dons, olha só. Imagina, Carla, imagina Eliane, imagina Zeisa, imagina Maria, Deus falando assim, eu vou dar esses dons para a Anice, para a Carla, para o Luciano, para a Jússi e para todos vocês que entraram aqui. Deus vai te dar características próprias que são suas. Essa é a sua identidade. Nisso, mas eu queria ser igual fulano. Deus te deu a tua identidade. É o teu DNA, não é? É a tua digital. Deus colocou a digital dele em você. A Ju, se eu sou entusiasta, olha lá. Gente, olha só, todo mundo aqui está entendendo? Eu tenho que trazer para mim as características da identidade que Deus me deu. Tem habilidades que nós podemos desenvolver, mas em você e em mim
já está marcado, já está colocado, já está designado por Deus o que nós seremos. E nós podemos ser o quê? Profetas. Nós podemos ser sacerdotes, segundo o nosso batismo, né? No nosso batismo, o padre diz essas palavras: profeta, rei e sacerdote. Então nós temos dons maravilhosos que Deus colocou em nós antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Essa é a nossa identidade. Essa é a identidade que ninguém pode te tirar. Só que o que o inimigo encardido, o que ele faz, como dizia o padre Léo, encardido, ele quer minar essa identidade, ele quer desfigurar essa identidade. E nós que fomos formados a figura de Deus, a imagem e semelhança de Deus, ele nos desfigura através do pecado e através da nossa emoção. Como assim? Dizendo que você é fraco, dizendo que você é uma pessoa triste, dizendo que você não tem jeito. É como se uma voz ficasse falando o tempo todo que você não merece ser feliz, que para você dá tudo errado. Gente, quem aqui já ouviu essa voz? Eu vou levantar as duas mãos, porque eu ouvi essa voz e ainda ouço hoje. Só que quanto mais eu fortaleço a minha identidade, menos aquela voz vai ter poder sobre mim. Menos esses pensamentos negativos terão poder sobre mim. Então eu estou falando da minha identidade de filha de Deus, aquela identidade que Deus me colocou antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. E isso, neurologicamente falando, é a identidade que eu trago hoje para viver dentro desse mundo. E se eu não consigo entender que eu tenho uma identidade forte, forjada, com todas as características positivas que Deus colocou em mim, eu vivo num mundo alienada, como nós vemos inúmeras pessoas hoje, não é, Fernanda? Inúmeras pessoas andando cabisbaixo. Gente, outro dia eu fiquei olhando, as pessoas estão completamente alienadas. Um grande número, para não dizer que uns 99% das pessoas desse mundo estão vivendo praticamente alienadas. Sem saber quem são, sem saber a sua real identidade, sem saber o valor que tem. As pessoas estão alienadas por quê? Porque não entenderam que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Não entenderam que foram formadas do ventre da mãe, mas que antes já foram escolhidas por Deus. Que não foi meu pai, não foi o seu Francisco e a dona Iraci que quis que eu nascesse. Foi Deus quem quis que eu nascesse do ventre da dona Iraci e que tivesse meu pai Francisco. Olha só. Não foi, porque muitas vezes eu questionei, gente, por que eu nasci nessa família, gente? E adolescente, quando eu era adolescente, né, e às vezes até mesmo jovem já, por que eu não nasci numa outra família, gente? Minha família é toda desregrada, por que eu não... Aí eu comecei os porquês, eu questionando, e eu não entendia por que eu nasci naquela família. Porque Deus me escolheu para nascer naquela família, porque se eu tivesse nascido em outra família, eu não seria Anice. Se eu tivesse nascido, não é, do esperma de outro homem, com o óvulo de outra mulher, eu não seria Anice. Faz sentido para você, gente? Então, você está na família certa. Foi no ventre certo que você nasceu. Deus colocou você para ser filho desse pai e dessa mãe. Para ser filha desse pai e dessa mãe. E não importa qual família você nasceu, importa que Deus quis que você nascesse ali, porque senão você não seria você, gente. Então, é como quem tem filho vai entender. Se você pudesse trocar de filho, você trocaria? Com certeza não. Às vezes na hora da raiva a gente fala, ai, contrário, podia ter outro, né? Na hora da raiva, mas quando eu estou equilibrado emocionalmente, eu não trocaria meus filhos por ninguém. Então eu também não trocaria o pai deles, não é? Porque se não fosse esse pai, não seriam meus filhos. Então às vezes eu vejo já fazendo, vou fazer um parênteses aqui. Se eu tivesse escolhido outro marido, gente, podia ter escolhido, né? Podia ter escolhido, mas não seria o pai dos meus filhos. E aí, consequentemente, não seriam meus filhos. Então, olha só, gente, essa identidade de filhos de Deus que foi forjada por Deus e que foi escolhida por Deus antes
Deus está no ventre da minha mãe, porque ele diz aqui em Jeremias, antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Fran, bom dia. Eu te escolhi, Fernanda, eu te escolhi, Júcia, eu te escolhi, Fran, eu te escolhi, deixa eu ver quem mais aqui, gente, né, a Zeisa, a Maria, que eu já citei várias vezes, a Angélica, a Anne, Vanessa, Gislaine, Tamires, Mona Lisa, Eliane, gente do céu, tem um bocado de gente aqui, deixa eu voltar para cá. Antes ele já escolheu, mas eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso trazer para mim essas características daquilo que Deus formou no ventre da minha mãe. Por quê? Porque Deus não colocaria em mim nenhuma característica negativa. Deus só coloca em mim coisas boas. Por quê? Porque Ele é a bondade. Deus não é que Ele é bom, Deus é a bondade. Entende? Ele só colocou em você características positivas. Quem distorceu essas características? O mundo distorceu essas características. E muitas vezes foram distorcidas pelos nossos pais. Porque Deus te fez o quê? Sábio, sábia e inteligente. Mas o que nós ouvimos dos nossos pais? Que criança burra. Mas você é burra, hein, Anice? Mas você é burro, hein, fulano? E aí, essa identidade que foi maravilhosa, que foi formada por Deus, ela vai sendo distorcida ao longo da nossa vida, da nossa infância. Então nós vamos criando uma trilha neural, não é? Porque isso vai formando um caminho, os nossos neurônios, eles vão formando uma trilha neural. Quando ele dá aquele choquezinho, já viu o neurônio, ele faz isso aqui, ó. Ele não encosta um no outro, mas cada vez que acontece uma sinapse neural, aquilo reforça a minha identidade. Cada vez que tem um acontecimento, gera uma memória na minha mente e vai criando uma trilha neural. E essa trilha neural de valor ou de desvalor te faz uma criança com autoestima, né, com baixa autoestima ou com alta autoestima. Parece redundante, mas é assim mesmo. Com uma autoestima alta ou com uma autoestima baixa. Então, essa trilha neural que foi construída ao longo da nossa vida, principalmente na nossa infância, dos 0 aos 12 anos, ele vai reforçando a minha identidade de filho de Deus ou não. Ela vai reforçando a minha identidade com características positivas, como vocês colocaram aqui, eu sou forte, eu sou entusiasta, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou forte, eu sou... Enfim... Ou você pode construir uma trilha neural de eu sou fraca, não valho nada, não tenho valor mesmo, ninguém gosta de mim. Então, isso ao longo da nossa vida, gente, causa um impacto poderosíssimo. E vai, muitas vezes, reforçando a nossa identidade de filho de Deus ou distorcendo a nossa identidade de filho de Deus. E trazendo aqui o meu maravilhoso desenho para vocês. Essa identidade, ela pode ser reforçada e formar uma base sólida para a minha vida, que vai reverberar no futuro, ou ela pode ficar igual essa pontinha aqui, diminuir. E aí eu fico com a pirâmide invertida. A minha identidade pequenininha, não é? Muito baixa, muito medíocre. Quando eu digo medíocre, de mediana ou abaixo da média. E aí eu deixo o mundo ditar quem eu sou. Olha que loucura. Quem aqui, gente, já se sentiu tão fraco, tão mediano, tão abaixo da média, a ponto de acreditar no que o mundo diz para você? Quando alguém, levanta a mãozinha, quando alguém fala, nossa, mas você é burro, e você acredita que você é burro. Quantas pessoas aqui, que estão aqui, e que viveram essa experiência ou ainda vivem. Muitas vezes você pode estar passando por isso. De não se achar boa o suficiente, de não se achar bom o suficiente, de não se achar bonito o suficiente, de não se achar inteligente o suficiente, de não se achar merecedor o suficiente, de achar que é incapaz de realizar, incapaz de fazer, não merecedor de ter. Quem aqui não se acha uma pessoa boa? E eu não estou dizendo naquele sentido de orgulho, eu sou autossuficiente, não estou falando disso. Não estou falando de autossuficiência, estou falando de saber, de falar assim, gente, eu sou boa, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa.
Olha ali, a Jússi, gostei, Jússi, já colocou ali. Olha só, gente, nós temos que olhar com verdade para nossa vida. Parabéns, Jússi, pela tua coragem. Porque, gente, ao longo da nossa vida, Paty, ao longo da nossa vida, Bruna, Ju, ao longo da nossa vida, as pessoas vão distorcendo a nossa imagem e semelhança de Deus e nós permitimos. Por que? Porque nós ouvimos muitas coisas ruins dentro da nossa casa. Dos nossos pais, às vezes, muitas vezes professores, de primos, de tios, não é? Eu, pelo menos, eu tenho já 56 anos, a minha família inteira era muita gente, né? Era aquela entra e sai de família. E quantas coisas ruins que eu ouvi dentro da minha própria casa. Ali a Maria também está dizendo eu. Quantas vezes que nós não nos achamos suficientemente boas, capacitadas. Aí eu fico naquela comparação. O fulano é melhor, a ciclana é melhor. E eu me diminuo, eu me trago para uma mediocridade que Deus não criou para ser. Gente, você e eu fomos criados. Olha só, não sou eu que estou dizendo. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós temos a identidade de filhos de Deus. Ali, ó, a Mari está dizendo, verdade, eu cresci assim. Crescemos, Mari, infelizmente. Olhando, e muitas vezes replicamos isso para os filhos. Eu fiz isso muitas vezes. Eu cresci num ambiente distorcido e eu repliquei isso para os meus filhos. A Solange está dizendo, a Solange entrou, deixa eu ver aqui. A Mari que está dizendo é verdade. Fernanda Cuenca também entrou aqui. Olha só. Gente, nós precisamos entender isso. Que a minha pirâmide, a base da pirâmide do indivíduo, ou seja, indivíduo, eu, você, individualmente, o ser humano, eu como pessoa, nós temos a nossa identidade. Se nós não construímos uma identidade forte, arraigada, fortalecida, entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, com todas as características que Deus criou para que nós possamos desenvolver, com todos os talentos, com todos os dons, com toda a unção que Ele colocou em nós, nós viveremos achando que nós somos aquilo que o mundo falou que nós somos. Ou seja, muitas vezes não vale nada, vadia, preguiçoso, desonesto, você não dá certo, nada na tua vida dá certo, é isso que o mundo fala. Mas eu tô aqui para falar para você hoje, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E mais, em Jeremias, olha só, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Deus disse isso aqui para Jeremias, mas Deus está dizendo para você hoje. Fala o teu nome. Fala o teu nome hoje. Antes de te formá-la, Anice, no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E antes de você nascer, Anice, fala o teu nome. Eu a separei e o designei para ser profeta das nações. Eu tenho certeza que Deus falando nesse momento para você, Ele está dizendo, eu te designei para ser o melhor. Eu te designei para fazer coisas maravilhosas, para obras inigualáveis. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te criei. E eu coloquei em ti somente características positivas. Nada de negativo, porque Deus não é bom. Deus é a bondade. E tudo que Ele cria é bom, perfeito e agradável. Então Ele está dizendo para você hoje, para de escutar o mundo. Esquece o que o mundo está falando. Porque eu te formei, eu te gerei. Antes que você fosse geraste no ventre da sua mãe, eu te gerei. Com tudo aquilo que é suficientemente bom, capaz de você cumprir a minha missão nessa terra. Porque a missão é de Deus. As pessoas ficam buscando, eu quero propósito, qual é o meu propósito? O teu propósito é cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E você vai cumprir com louvor na sua vida e na vida das outras pessoas. Mas você precisa saber quem você é. Você precisa ter entranhado isso dentro de você, gravado no seu coração, na sua mente. Eu sei quem eu sou. E quando uma voz
seja uma voz externa daqui do mundo, ou seja a voz do inimigo falando no teu ouvido o tempo todo, você não vale nada, você não vai dar certo, você vai poder combater essa voz, falando, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E tudo que Deus cria é perfeito, bom e agradável. Então eu sou forte, não pelas minhas próprias forças, mas eu sou forte porque Deus vem ser a minha fortaleza. Eu tenho o DNA de Deus, eu tenho as características de Deus, eu tenho, Anice, no meu sangue, as características de Deus. Você tem o DNA de Deus. Eu tenho em mim a Santíssima Trindade. Mas quando eu passo a escutar as vozes do mundo, eu começo a me afastar da imagem e semelhança de Deus e começo a me identificar com a imagem e semelhança do lado negro, do lado oculto. E tem mais, olha gente, tem mais um capítulo aqui que eu quero trazer para vocês, olha só. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Está lá em Carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vou repetir, vocês são o corpo de Cristo. Por quê? Porque a cabeça é Cristo. Então nós somos o corpo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Gente, vocês imaginam o corpo glorificado de Jesus e nós fazendo parte desse corpo glorificado, mas também esse corpo chagado. Então nós temos que passar muitas vezes pela moenda, pelas dores, para que nós possamos descobrir a nossa identidade. E eu falo isso muito num processo de coaching, né? Quem já passou aqui eu tenho vários coaches que estão nessa live. Quem passou por um processo de coaching entende o que eu estou falando. Quem passou por um processo de coaching, ou está vivendo nesse processo, porque não é um processo em si. Quando você começa o processo, nós estamos vivendo esse processo. É todos os dias. Nós somos passados pela moenda. Sabe como aquele caldo de cana, que é passado pela moenda para extrair o melhor, para extrair aquele caldo doce? Nós somos assim, nós somos purificados, digamos assim, depurados. Mas para quê? Para tirar todas essas emoções negativas, tudo aquilo que não é meu, tudo aquilo que Deus não colocou em mim, para ficar somente a identidade da Anice, filho de Deus. E você também. Então muitas vezes quando nós estamos passando por uma tribulação, muitas vezes quando nós estamos passando por um perrengue, vamos dizer assim, né? Quem não passa? Aqui todo dia. Eu falei que os perrengues só aumentam. A maravilha é que como nós estamos mais fortalecidos, nós aguentamos mais. Mas não pense que durante um processo de purificação, nós vamos, vai ser só alegria, não é? Isso é enganação, quem prometer isso é enganação. Mas nós somos depurados naquilo que é a nossa identidade. E aí é como se fosse separando, isso aqui, fraco, não, vai tirando. Então agora eu sou forte. Isso aqui é medroso, não, eu vou tirando, eu vou ficando corajoso. Então, nesse processo vai acontecendo essa depuração, onde eu vou entendendo cada vez mais e fortalecendo cada vez mais a minha identidade de filho de Deus, que vai tirando tudo aquilo que é joio, né? Separando o joio do trigo, separando o metal comum do ouro, separando o bagaço da cana do caldo da cana. É isso que acontece. Então nós precisamos viver esse processo de autoconhecimento. Lembra que eu falei no início ali da ética Nicômaco? Quem sou eu? Quem eu quero me tornar e o que eu vou fazer para me tornar? Nisso, mas você está falando que eu já nasci com a identidade, mas o mundo distorceu, lembra? Então eu tenho que entender quem eu sou de verdade. Eu tenho que entender quem eu sou. Eu preciso compreender quem eu sou para viver essa identidade de filho de Deus, porque eu já tenho essa identidade. Só que essa identidade está misturada com um monte de coisa negativa que o mundo nos colocou. E muitas vezes nos foi colocado por pais, por padrinhos, por amigos, por irmãos, pelo desconhecimento, tá? Eu falo sempre assim, uma das coisas mais lindas que me aconteceu durante o processo de coach foi o perdão. Perdão a mim mesma, perdão aos meus pais. Porque eles fizeram o melhor que eles puderam.
Mas a minha identidade hoje eu sei. A minha identidade hoje eu fortaleço cada dia. Falando isso que nós fizemos ali no começo da live. Eu sou filha amada de Deus, eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou aguerrido, eu sou corajoso, eu sou determinado, eu sou organizado. É isso que nós temos que falar. Todos os dias eu tenho que falar para mim, eu sei quem eu sou, porque essa identidade me foi dada por Deus, não foi dada por qualquer pessoa. E Ele me colocou essa identidade e já me designou para ser ungido, profeta das nações, sacerdote, rei, antes de eu ser formado dentro do ventre da minha mãe. Minha mãe só emprestou o ventre, mas Deus já sabia que eu seria antes. Então que você viva, né? Descubra essa tua identidade. Como que eu descubro isso, gente do céu? Trabalhando, dentro de um processo de coaching a gente faz muito isso. Mas tem livros maravilhosos, tem vídeos maravilhosos, mas eu vou falar para você, um processo de coaching é muito mais rápido, tá? Vamos encurtar caminho, gente. Eu sou daquela, né, que já quero encurtar caminho. Se eu tivesse descoberto isso há 30 anos atrás, eu teria feito. Porque acelera o processo. Eu sempre brinco que o processo de coaching me acelerou a vida e nós ficamos uns 40 anos. Mas eu preciso desejar saber quem eu sou. E às vezes eu me deparar, olhar para mim, quem eu venho sendo, com quem eu verdadeiramente sou, é um confronto. Vai doer. Mas você vai sair ali do outro lado, como eu falei ali, né, o caldo de cana puro, não o bagaço. O bagaço vai ficar para trás, vai ser jogado no lixo. Aquilo que não é bom para você vai ficar no lixo. Mas o que é bom vai ser degustado pelas pessoas que estão ao teu entorno. As pessoas vão poder sorver, experimentar esse caldo, essa essência doce que é você. É como o ouro, né, do vil metal. Então coloca ali os metais ruins, toda que é sujeira, toda a impureza, e fica o quê? Aquela pedra, né, brilhante, linda. Aqui, um diamante, ó. Eu tenho isso aqui, gente. Isso que tá aqui atrás, esse quadro, é o diamante, é para lembrar o diamante que eu sou. Eu sou o diamante puro. Só que para que eu pudesse me tornar esse diamante puro, Deus teve que lapidar. Eu tava uma pedra bruta, grosseira, grossa, cascuda. Então, que Deus abençoe a sua vida. E que você descubra o diamante que você é. Que descubra o caldo doce que você é. O ouro que você é. Trabalhe a sua identidade. A sua identidade, ela tá cravada. Você busca, ela tá lá no fundinho, às vezes ela tá lá escondidinha. Mas a hora que ela vier à tona, você não tem noção o quanto você vai ser usado por Deus para poder ajudar outras pessoas. Eu fui assim. E o inimigo fazia de tudo para esconder a minha identidade. Por quê? Porque se eu não tivesse descoberto, eu não estaria aqui fazendo a live para vocês. Então, que você possa potencializar, que você possa descobrir o ser humano lindo, maravilhoso que Deus criou você para ser. Essa é a sua identidade, não a que o mundo distorceu. E eu desejo para você que você descubra o quanto antes, porque tem gente esperando por você. Tem gente esperando que a real identidade sua floresça para você fazer aquilo que Deus já destinou você para fazer, que é ser profeta das nações. Deus abençoe você grandemente, grandemente. Gente, passa essa live, eu vou deixar de novo até às 18 horas essa live hoje, tá? Só até às 18. Ontem foi até mais tarde, hoje é só até às 18. Porque eu achei importante que você passe essa live para outras pessoas. Passa essa live, porque quem não assistiu perdeu. Então eu vou deixar até às 18 horas, manda, fala, amiga, amigo, se você tem um amigo que não está sabendo quem é, fala aqui, ó, essa é a tua identidade. Você merece ouvir isso. Comenta ali depois, tá bom? Compartilha. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você descubra a sua real identidade. Porque ela foi formada por Deus. Um grande beijo pra você. Olha, um dia 2 maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Muito, muito, muito. Conte comigo. Amanhã nós temos mais. Amanhã nós temos mais live 6h45. Beijo no coração. Gente, foi bom estar aqui. Foi bom estar aqui. Foi bom estar aqui, gente. Nós temos encontro de segunda a sexta agora, tá bom? Um beijo pra você. Fique com Deus. Sempre, sempre, sempre.